Graça e paz, queridos. Vamos começar a partir de hoje a meditarmos sobre o livro de João. Esse evangelho é um evangelho muito especial, muito profundo, queridos. Eu considero ele como um complemento dos outros 3 evangelhos. Há verdades aqui tremendas, queridos, que nós precisamos desvendar, que nós precisamos permitir que o Espírito de Cristo nos revele essas profundezas aqui. João, quando foi escrito, ele foi escrito após João ter sido liberto da ilha de Patmos. Ele foi preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ali, ele escreveu o livro de Apocalipse, foi arrebatado em espírito. Depois ele foi liberto daquele local. Foi quando ele espalhou para as 7 igrejas da Ásia Menor o livro de Apocalipse. Obviamente ele veio parar nas nossas mãos aqui, graças ao Senhor que protegeu esse livro e ele está ao nosso alcance. Mas o mais interessante é que nós conseguimos constatar isso na história, de que o Evangelho de João ele foi escrito após o livro de Apocalipse. Então, após João ter experimentado daquela excelência das revelações, foi arrebatado em espírito, depois daquele ambiente maravilhoso de revelação, ele escreveu João após Apocalipse. E eu consigo enxergar que isso foi um presente do Espírito Santo para nós. Porque Mateus, Marcos e Lucas relataram a vida de Jesus. Mas João, ele relata a vida de Jesus de um ângulo diferente, de um ângulo muito profundo. Então, durante um bom tempo, eu tenho meditado sobre esse livro. Esse evangelho é maravilhoso. Nós vamos desvendar coisas tremendas ao longo desta série. Então, eu oro para que os irmãos preparem o coração para receber essa iluminação. Queridos, depois que eu comecei a meditar no livro de João, como nunca havia meditado na minha vida inteira, queridos, a minha maneira de enxergar Jesus mudou drasticamente. É maravilhosa a excelência das revelações contidas neste evangelho. E vem comigo, vamos ao longo dessa série mergulhar nas profundezas das revelações. Queridos, o que nós vamos meditar aqui não é leite, é alimento sólido. Então que possamos preparar o nosso coração para que possamos degustar dessa verdade tremenda contida neste evangelho. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para poder ministrar a sua palavra, Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, me capacita, Senhor, me dê graça para que possa transmitir isso para os meus irmãos, Senhor Jesus. Tributamos a Ti, neste momento, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças, Senhor Jesus. Tu és digno de tudo isso, Senhor. Por Teu intermédio, através da Tua vontade, tudo foi criado. Por meio de Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor Jesus. Exaltamos a Sua palavra e o Seu nome acima de todas as coisas, Senhor. Fale ao nosso coração aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração e não propriamente aquilo que queremos ouvir, Senhor. Nos surpreenda, nos encha, Senhor, de espírito de sabedoria e de revelação. Que possamos, Senhor Jesus, ao longo dessa série, Te compreender mais e mais e colocarmos em prática, à medida que nós degustamos da Tua palavra, permitindo com que ela faça parte de nós, Senhor Jesus, que nós possamos extravasar e fazer a diferença nesses últimos dias, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Então vamos lá. Vamos ler aqui a partir do verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o livro ele já começa falando acerca de um ângulo do Senhor Jesus que os outros evangelhos não começam. Os outros evangelhos falam da genealogia na carne de Jesus. Mateus e Lucas. João não. João ele já começa falando acerca da divindade de Cristo. Olha só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Pai, com Deus, e a palavra era Deus. Então, esse é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo
sem princípio nem fim de dias, sem genealogia, que subsiste com o Pai desde a eternidade, no princípio, em Cristo Jesus, ele estava com Deus, ele era a palavra, queridos. Essa palavra no original é algo proferido. A palavra que criou todas as coisas foi a palavra de Deus, Jesus Cristo. E disse Deus, haja. Então, em Cristo Jesus, o Pai criou todas as coisas. Então, o verbo significa logos no hebraico, palavra proferida. Através da palavra proferida pelo Pai, que em Cristo Jesus criou todas as coisas. E tudo que foi dito lá em Gênesis 1, estava escrito lá, e disse Deus, haja e ouve, haja e ouve. Tudo foi criado pela palavra proferida de Deus, que é quem? Cristo Jesus, que estava no seio do Pai. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que subsiste com o Pai desde a eternidade. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a causa de tudo isso aqui. Ele é o motivo de tudo isso aqui, queridos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, ele é o princípio. Na verdade, nós precisamos entender o seguinte, que logo aqui no início de João capítulo 1, verso 1, na verdade, no princípio não é a melhor tradução. É pelo princípio, ou seja, através do princípio. Cristo Jesus é o princípio. É exatamente o que está em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ou seja, através do princípio. Por causa do princípio, em Cristo Jesus, Deus criou os céus e a terra. Então, ele é o princípio. Jesus Cristo é o que está em Apocalipse 22, versos 12 a 14. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo está convergido em Cristo, em princípio e fim, de eternidade a eternidade. Cristo Jesus é a razão de tudo isso, meus irmãos, é o centro de todas as coisas. Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, que subsiste com o Pai desde a eternidade. Queridos, Deus não tem forma. Jesus fala isso no próprio livro de João. Ninguém viu a forma de Deus. Então, Jesus, o Pai não tem forma, ele é Espírito. O seu Espírito enche todas as coisas. E o Filho subsiste com o Pai. O Filho foi gerado como uma imagem desse Deus invisível. Então, Jesus Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado como a imagem, a exata expressão do Deus que é invisível, que não tem forma, que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho. Verso 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala que Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, se não me engano, ou no capítulo 2, que Cristo é a sabedoria de Deus. Então ele é o conhecimento, ele é a sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, ó profundidade da riqueza, está falando de Cristo, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É Jesus Cristo que nos revela as profundezas do Pai, que nos fala abertamente acerca do Pai. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Olha aí, nós temos a mente de Cristo porque Ele nos revela acerca do Pai. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Verso 36 de Romanos 11. Porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus, nosso irmão mais velho. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 18. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, por causa dele, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. O próprio Paulo explica por que Cristo é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o princípio. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Provérbios capítulo 8, 22 a 30. Eu estou explicando o versículo 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Provérbios 8, 22 a 30. O Pai me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, quando o Pai preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Não é isso? Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, verso 2. Olha só que detalhe interessante. E eu era o seu arquiteto. Arquiteto é aquele que idealiza, que planeja algo para ser construído. Tudo isso aqui, queridos, visíveis e invisíveis, Jesus Cristo foi o arquiteto, ele idealizou, ele planejou. Aleluia! Dia após dia, eram as suas delícias, olha aí. O filho que estava no seio do Pai. O filho que conhece o Pai, que está com ele desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Então, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha só o que está escrito em João 17, versos 3 a 5, Jesus orando. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai e Filho. Esta é a vida eterna, conhecer o Pai por intermédio do Filho. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então Jesus Cristo, prestes a ir para a cruz, ele sabia que ao ser glorificado dentre os mortos, ele seria restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. É exatamente o que está aqui em Provérbios. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. No verso 30 de Provérbios 8. Esse é o nosso Senhor. Amém, queridos? Verso 4 de João 1. Verso 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio, na verdade, é pelo princípio, através do princípio que é Cristo,
criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Deus que é Espírito, que não tem forma, que está em toda parte, o próprio Pai, no Filho, está presente em toda parte. Né? Então, é o Espírito de Deus. Salmo 139, está escrito lá, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se faço minha cama no Sheol, lá tu estás também. Ele está presente em todos os lugares. O Pai é Espírito, Ele é o Espírito Santo. Não tem forma, Ele está presente em todo lugar. Olha só como o salmista ora, meus irmãos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subir aos céus, tu, que é o Espírito, estás lá. Se eu faço a minha cama no Sheol, tu, Pai, estás lá também, junto com o Filho. Amém, queridos? Então, no princípio, através de Cristo, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, do Pai, pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz é Cristo. E essa luz resplandeceu no nosso coração quando nós nascemos de novo. Nós recebemos o penhor da nossa herança eterna, que é o Espírito de Jesus Cristo, que clama Abba Pai. Aleluia. 2 Coríntios 4, versos 3 a 6. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e esse Cristo que é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Olha o verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória do Pai, de Deus, na face de Cristo. Aleluia! Pai e Filho, queridos. O Filho resplandeceu no nosso coração. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, que é Jesus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o verbo da vida. É luz para o nosso caminho. Luz, queridos, é libertação. Onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Luz é direção. Luz para o nosso caminho, queridos. Essa é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. O perfeito conselho, que nos dá esperança, que nos enche de uma alegria completa. É Cristo, a sua palavra. Não tem como desassociar o Filho da palavra. A palavra de Deus, e Jesus é uma pessoa só. Queridos, essa Bíblia não é apenas um livro. Não é um livro qualquer que contém a palavra de Deus, não. É a palavra de Deus. Essas letras, quando nós recebemos de todo o nosso coração, ela se torna vida. E quando nós abrimos nossos lábios, gera poder. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Nós somos a boca de Deus nesta terra, queridos. Nós temos que aprender a falar mais a palavra, a declarar sobre as circunstâncias. A palavra proferida no nosso coração, crida, faz um estrago no inferno. Porque a luz resplandece sobre as trevas. No inferno não, no império das trevas. O inferno na palavra de Deus é lago de fogo. Então faz um estrago no império das trevas. Então, será que muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós somos tímidos, não falamos? Queridos, eu não estou falando de confissão positiva aqui não. Nós estamos falando da palavra. A palavra que sai da nossa boca faz diferença, queridos. O Espírito está dentro de nós e Ele quer que nós falemos.
Amém, queridos? Então Jesus é a palavra de Deus. Apocalipse 19, versos 11 a 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de veste cingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. A palavra que disse. Jesus falou isso nos ensina isso, queridos, na parábola da figueira. Parábola não, desculpa, meus irmãos, não é parábola não. Jesus amaldiçoou literalmente uma figueira. E no dia seguinte, os seus discípulos ficaram perplexos. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. E que Jesus nos ensina lá em Marcos 11? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Repito, não é confissão positiva, é a declaração da palavra de Deus viva, meus irmãos. Amém? Então, acha que a nossa boca foi criada para quê? Para murmurar? Tiago capítulo 3 fala que essa língua, de forma negativa, ela tem poder de contaminar todo o nosso corpo. Ela incendeia nosso corpo, ela direciona todo o curso da nossa vida, está em Tiago 3. A palavra tem poder, meus irmãos. Então, pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Não. Então, se essa palavra ela tem poder para destruir a nossa vida, a nossa língua, um pequeno leme, olha aí, que dirige toda a nossa vida, se nós usarmos ela para o bem, ela vai direcionar a nossa vida, queridos, para melhor. Vai nos conduzir em triunfo. Essa é a palavra de Deus que está dentro de nós. Jesus Cristo, a palavra viva. Amém? Tem que ser proferida. Nós temos que abrir mais nossos lábios, queridos. Vou falar mais uma vez. Não é confissão positiva. É a palavra de Deus dentro de nós que precisa ser liberada, meus irmãos. É claro, se nós estivermos andando em obediência. Se nós não estivermos andando em santidade, não adianta. Não é para ficar falando que nem papagaio, que não vai acontecer. Mas se dissermos, dirigidos pelo Espírito que está dentro de nós, as coisas vão começar a acontecer dentro de nós, meus irmãos. E é em nosso favor. A palavra precisa ser dita. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela bem utiliza, comerá do seu fruto. Não sou eu que estou falando, está escrito em Provérbios. A vida e a morte estão no poder da língua. Foi o que Tiago escreveu no capítulo 3. Se for para usar para o mal, ela vai incendiar todo o curso da sua vida. Ela vai dirigir a sua vida. Esse pequeno leme, ela tem um poder tremendo, ela vai dirigir a sua vida. Mas se nós usarmos para o bem, ela vai conduzir a nossa vida em triunfo, em vitória. Essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos cultivar cada vez mais a consciência de que a palavra viva está dentro de nós. Ela faz parte de nós. Ela está em nós, queridos. O Espírito de Jesus Cristo habita dentro do nosso coração. Tudo que disser será feito. Alinhado com a verdade. De acordo com a vontade de Deus, é claro. Amém, queridos? Então vamos parar aqui no verso 5. Então meditamos nos primeiros 5 versos de João. Eu creio que se os irmãos meditarem mais, o Senhor vai dar mais entendimento. A profundidade de Cristo Jesus habitando em nós e do seu poder dentro de nós. Ah, meus irmãos, nós não temos ideia como nós estamos perdendo por não cultivarmos essa presença, cultivarmos esse conhecimento, desenvolver um relacionamento com o Pai e o Filho, para que o Espírito dele, do Pai e do Filho em nós unidos, faça com que nós abramos nossas bocas e as coisas comecem a acontecer. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, se Deus permitir, nós daremos continuidade a partir do verso 6. Amém? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.